Acredito que você já ouviu falar de pessoas com autismo, também chamado de transtorno de espectro autista, o TEA, uma condição caracterizada por comprometimento na comunicação e interação social, associado a padrões de comportamento restritivos e repetitivos. O médico neurologista e neurocirurgião Flávio Hipólito Silva, que atende no Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Médio São Francisco, recebeu nossa reportagem para falar das características para o diagnóstico dos casos de pessoas com autismo. Esclarecendo isso, que não é que tenha aumentado o número de casos de autismo. O que ocorre, ou o que ocorria, era uma falha no diagnóstico. Os autistas sempre teve a proporção, não mudou, mas não era tratado como deveria ser, não era diagnosticado os casos como autismo. Então, mais recentemente, até com essas campanhas, e até também com avanços nos estudos, é que se teve um olhar maior para os portadores dessas deficiências. Bom, o autismo não é... A pessoa já nasce com essa predisposição. Normalmente, a família vai observar que a criança tem um comportamento diferente, aí por em torno dos 2, 3 anos. Quando chega na idade escolar, também chama-se muita atenção, porque essas crianças têm uma dificuldade de adaptação, têm uma dificuldade no aprendizado. Geralmente é associado também com um déficit de atenção. O comportamento das crianças com a dificuldade, às vezes, de socialização, algumas com a dificuldade no desenvolvimento da fala e da linguagem. Então, quando você chega no período escolar, que chama mais atenção, é uma idade em que que é mais procurado o atendimento médico e onde é uma faixa etária que a gente fecha mais esses diagnósticos. O autismo não é uma doença de uma patologia orgânica, então eu não tenho um exame, que você faça um exame de sangue, um exame de imagem, que o exame vai constatar o autismo. Isso é um diagnóstico clínico, é um diagnóstico que a gente fecha o diagnóstico com a observação, com a avaliação do comportamento do paciente. Isso é uma doença mais comportamental. É assim que a gente chega a fechar o diagnóstico. E tem alguns testes que também são feitos, mas na área da psicologia, os psicólogos que trabalham também, que dão apoio, um suporte nessa condução dos casos, tem uns testes que são realizados para fechar o diagnóstico de autismo. Perguntamos ao especialista sobre o tratamento. Ele destacou que a pessoa autista, em alguns casos, precisa usar medicamento. Pacientes que têm déficit no desenvolvimento da fala, a gente trabalha mais com fonoaudiólogo. O psicólogo trabalha com todos os casos, precisa de um apoio do psicólogo. E a parte medicamentosa, a intervenção medicamentosa, vai depender digamos assim, do grau desse autismo, que eu trabalho com autismo leve, moderado e grave. O caso leve normalmente não demanda prescrição de medicamento. Moderado e grave quase sempre tem a necessidade de um acompanhamento com medicamentoso. Questionamos ainda sobre a possibilidade de cura. Nós não trabalhamos com o conceito de cura, mas a gente tem um controle e tem uma melhora na qualidade de vida. Então, o conceito da gente no tratamento é para melhorar o máximo possível a qualidade de vida desse paciente. Então, é um paciente que seguramente ele vai ser acompanhado por muitos anos e às vezes pela vida toda ele vai ter que ter esse suporte. Ao final da entrevista, Dr. Flávio Hipólito destacou a importância do acompanhamento familiar nestes casos. O mais importante é o tratamento, procurar ajuda. Então, detectou ou se já tem um diagnóstico, manter os tratamentos já iniciados, se não iniciou, procurar um profissional da área para iniciar esse tratamento. E o apoio familiar é importante, importantíssimo, faz parte do desenvolvimento, da melhora desse paciente, dessa criança, a conjuntura familiar. Então é muito importante esse apoio familiar e que a família procure ajuda sempre que achar
com alguma anormalidade ou alguma coisa diferente no comportamento da sua criança, do seu filho, do seu parente. Isso é importantíssimo. A criança autista precisa de muito carinho, atenção e um acompanhamento constante.